A Ilha Fantasma, que aparece e desaparece há 1000 anos, mistério de Samborondon. Antes de começarmos esta travessia tranquila, respire fundo, relaxe os ombros. Se puder, feche os olhos por um instante. Sinta como se estivesse sentado na proa de um velho navio, ouvindo apenas o ritmo suave das ondas. Deixe o peso do dia ir embora como uma maré que se retira lentamente da areia. Se você aprecia mistérios que o oceano guarda no horizonte, histórias de lugares que existem entre o real e o sonho, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora, entregue-se à história. Hoje, navegaremos rumo a uma ilha que existe e não existe. Uma ilha que aparece e desaparece como um sonho. Samborondon. O mar é cheio de segredos, alguns tão profundos quanto os abismos invisíveis que se estendem por quilômetros sob os cascos dos navios. Outros tão leves e efêmeros quanto um sopro de neblina sobre o horizonte ao amanhecer. Entre todos esses mistérios acumulados ao longo de séculos de navegação, poucos são tão persistentes, tão obstinadamente presentes na memória coletiva quanto a lenda que assombra as Ilhas Canárias há mais de 1000 anos. É a história de uma ilha que vaga pelo oceano como fantasma sem correntes, surgindo e sumindo diante dos olhos de marinheiros cansados que começam a duvidar de seus próprios sentidos, questionando se o que viram era real ou apenas truque cruel, jogado por mente exausta e mar enganador. Chamam-na de Samborondon, a ilha errante. Alguns a conhecem como São Brandão, outros como a Ilha Perdida, a Ilha Encoberta, a Ilha que Foge. Mas independente do nome que lhe dão, a essência permanece a mesma. Ela existe nos limites da percepção, naquele espaço nebuloso onde certeza encontra dúvida, onde o oceano termina e a imaginação começa. Dizem que ela nasce do silêncio, emergindo apenas quando o mundo está quieto o suficiente para que sua presença sutil seja notada. Que não aparece a quem procura com mapas e instrumentos, apenas a quem está genuinamente disposto a ver sem precisar entender, a aceitar sem exigir explicações. A lenda começa, como tantas histórias oceânicas antigas, com um monge irlandês chamado São Brandão, que viveu no século VI, quando o mundo conhecido terminava bruscamente nas águas turbulentas do Atlântico, e tudo além era especulação e medo. Brandão era homem de fé inquieta, daqueles que não conseguem simplesmente aceitar o mundo como lhes é apresentado, mas precisam buscar além, sempre além, até os limites do possível e então um pouco mais. Contam que ele e um grupo de monges igualmente inquietos se lançaram ao mar em uma pequena embarcação de madeira e couro, o tipo de barco que parece ridiculamente frágil quando comparado à vastidão oceânica, em busca de um paraíso terrestre oculto em algum lugar no Atlântico Ocidental. Navegaram por semanas que se transformaram em meses, guiados apenas por estrelas que piscavam entre nuvens e orações murmuradas em latim, sobrevivendo com peixes que conseguiam capturar e água da chuva coletada em peles de animais. O oceano os levava onde queria, indiferente aos seus desejos ou destino. E então, em certa manhã enevoada, quando o sol ainda não havia queimado completamente a neblina noturna, algo extraordinário aconteceu. A névoa densa que os envolvera durante dias começou a se abrir lentamente, como véu sendo puxado por mãos invisíveis, revelando diante deles uma ilha vasta e verdejante, com montes suaves cobertos de vegetação que pareciam respirar ao ritmo das ondas. Brandão e seus companheiros acreditaram ter encontrado finalmente o paraíso que buscavam, aquele jardim mítico onde pecado e sofrimento não existiam. A ilha os chamava com beleza quase sobrenatural.
Pisaram em suas praias de areia fina e dourada. Beberam de riachos cristalinos que corriam entre pedras cobertas de musgo. Recolheram flores que exalavam perfume de terra virgem nunca tocada por mãos humanas. O ar tinha qualidade estranha, como se fosse mais puro, mais vivo que o ar do mundo que haviam deixado. Ficaram ali dias, talvez semanas, perdendo noção de tempo naquele lugar onde tempo parecia fluir diferentemente. Mas quando finalmente voltaram ao mar, quando olharam para trás para registrar mentalmente a localização exata daquele paraíso encontrado, a ilha havia desaparecido completamente. Não estava obscurecida por névoa ou distância. Simplesmente não estava mais ali, como se nunca tivesse existido. O horizonte mostrava apenas água estendendo-se infinitamente, indiferente e vazia. Alguns dos monges disseram que fora uma visão divina, teste de fé ou recompensa celestial. Outros, mais pragmáticos ou talvez mais assustados, insistiram que era milagre que não deveriam questionar. Mas entre os marinheiros que ouviram a história quando Brandão eventualmente retornou à Irlanda, outro nome passou a ecoar em tavernas portuárias e convéses noturnos, a Ilha Errante. A história poderia ter morrido ali, descartada como delírio religioso ou exagero de monges que passaram tempo demais no mar. Mas não morreu. Pelo contrário, ganhou vida própria, alimentada por incontáveis avistamentos ao longo dos séculos seguintes. Por mais de 1000 anos, navegadores espanhóis veteranos, portugueses experientes e até corsários ingleses que não tinham razão para perpetuar lendas católicas, juraram ter visto a mesma ilha, sempre na direção oeste das Ilhas Canárias, sempre nas mesmas condições nebulosas, sempre desaparecendo antes que pudessem alcançá-la. Relatos oficiais de 1526 descrevem uma massa escura no horizonte, elevando-se das águas como se um continente silencioso surgisse do nada durante a madrugada e então se dissolvesse com a luz plena do dia. Em 1570, o governador de Tenerife, homem sério não dado a fantasias, ficou tão convencido pelos relatos acumulados que enviou expedição oficial para encontrar e mapear a ilha misteriosa. Gastaram semanas vasculhando as águas oceânicas. Encontraram nada além de ondas e ocasionalmente baleias curiosas. Em 1630, múltiplos pescadores independentes, homens que passavam vidas inteiras no mar e conheciam cada formação rochosa da região, afirmaram ter visto montanhas azuis emergindo da névoa matinal, com contornos tão claros que conseguiram desenhar mapas detalhados, apenas para que tudo desaparecesse com o vento antes que pudessem se aproximar. Um marinheiro, em diário descoberto séculos depois, escreveu com caligrafia trêmula: "Apareceu como um sonho do qual não queremos acordar, e fugiu como um suspiro que não conseguimos segurar." Outro relatou ter visto árvores individuais nas encostas, tão nítidas que podia distinguir suas folhas balançando na brisa. E então, num piscar de olhos, tudo se transformou em névoa e água. Em 1759, algo particularmente notável aconteceu. Múltiplas tripulações de navios diferentes, alguns separados por quilômetros de oceano, viram Samborondón simultaneamente. Todos descreveram a mesma formação, as mesmas montanhas, a mesma costa irregular. O que tornou extremamente difícil descartar como simples miragem ou alucinação coletiva. Ou talvez, como céticos argumentavam, fosse apenas miragem muito persistente, fenômeno atmosférico repetido que criava ilusão consistente. Explicações científicas eventualmente emergiram. Alguns estudiosos dizem que é apenas ilusão atmosférica sofisticada, fenômeno chamado Fata Morgana, onde camadas de ar de diferentes temperaturas refratam luz de maneiras estranhas, fazendo distantes pedaços de terra,
às vezes localizados além do horizonte, parecerem flutuar no ar ou aparecerem muito mais próximos que realmente estão. Outros sugerem que poderia ser ilha real, mas submersa. Formação vulcânica que ocasionalmente se eleva temporariamente devido à atividade tectônica, surgindo apenas quando correntes oceânicas e marés se alinham perfeitamente, existindo brevemente acima da superfície antes de afundar novamente. Mas os mais antigos habitantes das Canárias, aqueles cujas famílias vivem ali há gerações incontáveis, aqueles que ainda conversam com o mar como se ele fosse velho amigo capaz de ouvir e responder, sussurram explicação completamente diferente que não cabe em livros científicos. Eles dizem que Samborondon não quer ser encontrada, apenas quer ser vista. Que a ilha muda de lugar como quem muda de sonho, deslizando através das águas, não obedecendo leis físicas, mas seguindo lógica própria incompreensível. Que não pertence ao mundo dos mapas e coordenadas geográficas, mas ao mundo das possibilidades, aquele espaço brumoso e indefinível entre o real e o desejado, entre o que é e o que poderia ser. Há quem diga que em certas noites de vento calmo, quando o oceano está tão parado que parece vidro líquido refletindo estrelas, a ilha ainda aparece para aqueles com olhos para vê-la. Fica ali deitada no horizonte como criatura adormecida, com suas montanhas suaves e seus contornos banhados em prata pela luz da lua cheia, tão real que você poderia jurar ser capaz de nadar até ela. E se você olhar por muito tempo, piscando para ter certeza de que não está imaginando coisas, ela começa a desaparecer, dissolvendo-se em neblina e névoa, transformando-se gradualmente em nada, como se nunca tivesse estado ali. Mas por um instante, por aquele momento suspenso entre batidas do coração, você tem certeza absoluta de que viu. E essa certeza permanece, mesmo quando a razão insiste que era impossível. Talvez Samborondon nunca tenha sido lugar físico no sentido que compreendemos lugares. Talvez seja apenas reflexo de desejo profundamente humano. Aquela necessidade ancestral por algo inalcançável, mas eternamente presente no horizonte de nossas aspirações. Algo como paz verdadeira em mundo que raramente oferece quietude genuína. Ou esperança persistente quando tudo parece conspirar para extingui-la. Ou simplesmente a sensação reconfortante de que existe, em algum ponto do horizonte sempre recuando, um lugar onde tudo finalmente faz sentido, onde perguntas encontram respostas e buscas terminam em satisfação. No fim, a Ilha Errante é muito mais que lenda geográfica ou curiosidade histórica. É lembrete poético de que algumas das coisas mais importantes só existem quando estamos prontos para percebê-las, quando abrimos nossa percepção além do óbvio e do mensurável. Como sonho que se aproxima suavemente com o som das ondas, Samborondon existe naquele espaço liminar entre sono e vigília, entre mar e céu, entre crença e ceticismo. Ela nos lembra que o mundo ainda guarda mistérios, que nem tudo pode ou deve ser explicado, que há beleza em aceitar que algumas perguntas não têm respostas definitivas. Então, enquanto você se acomoda em sua cadeira ou cama, respirando devagar e deixando a história assentar em sua mente, pense no horizonte. Pense naquele ponto onde água encontra céu e possibilidades infinitas residem. Se ouvir o mar com atenção suficiente, se permitir que sua imaginação flutue livremente, sem ancorá-la em ceticismo rígido, talvez esta noite, quando fechar os olhos, Samborondon apareça para você também. Não como lugar real que poderia visitar, mas como símbolo de tudo aquilo que ainda nos mantém sonhando, ainda nos mantém olhando para o horizonte, esperando descobrir maravilhas. Se esta jornada pela ilha que existe e não existe tocou algo em você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui navegamos por mistérios que o oceano guarda no horizonte, por lendas que recusam morrer,
por histórias que existem entre o real e o sonhado. Comente qual mistério marítimo você quer explorar na próxima travessia. Obrigado por sonhar comigo. Até a próxima jornada e que você sempre encontre ilhas no horizonte, mesmo aquelas que desaparecem ao amanhecer.